Novas manchas de óleo aparecem no Rio Grande do Norte. Saiba como economizar com a bandeira vermelha na conta de luz. Presidente eleito da Argentina se encontra com Macri. Jair Bolsonaro diz que vai dialogar com um colega argentino. Advogado nega contatos entre Queiroz e a família Bolsonaro. Corpo de bebê desaparecido é encontrado no lixo de hospital em Goiás. Na série especial, depois dos pais, agora são as crianças que fogem da Venezuela para o Brasil. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. Olá, boa noite para você. A conta de luz pode aumentar se o consumidor não economizar. É que a partir de novembro passa a valer a bandeira vermelha com um novo reajuste. Essa sugestão de reportagem foi feita pelo telespectador Fernando Fernandes do Prado, de São Paulo, pelo WhatsApp do Jornal da Record. Para o chuveiro elétrico, tem regra nova na casa do Gregor. O chuveiro não é um momento de relaxamento mais, não é um momento de descontração, é somente do banho, da questão da higiene pessoal. Banho rápido. Banho rápido. Apagar as lâmpadas é outra preocupação. Aparelhos que ficam ligados à energia elétrica eu fico tirando, como carregador de celular. Na última conta, o gasto chegou perto dos R$200. Para iluminarmos as nossas casas, para usarmos todos os aparelhos eletrodomésticos, para o comércio e a indústria funcionarem, a principal fonte de energia no Brasil são as usinas hidrelétricas, que produzem em torno de 65% de tudo que é consumido. Esse percentual varia de acordo com as condições climáticas durante o ano. E é aí que entra o sistema de bandeiras tarifárias. Em época de chuva, bandeira verde, sem acréscimos na tarifa de energia. Com tempo mais seco, bandeira amarela, com um valor adicional de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. E com nível mais baixo ainda, bandeira vermelha, que vai entrar em vigor mais uma vez em novembro, com valor reajustado de R$ 4,00 para R$ 4,16 a cada 100 kWh. As taxas adicionais são pela necessidade de gerar energia com as usinas termoelétricas. São matrizes mais sujas do que a energia da fonte hidráulica. Mais sujas e mais caras. Resta ao consumidor evitar ainda mais o desperdício. A água do banho, a iluminação, o ar-condicionado, o ambiente fechado, o ambiente isolado, onde eu quero essa temperatura de conforto maior. O Gregor vai aumentar a fiscalização. Economizar, sempre economizar. Essa é a nossa palavra de ordem agora. E você também pode participar enviando sugestões de reportagens ou denúncias pelo WhatsApp do JR que aparece aí na sua tela. O corpo do recém-nascido que estava desaparecido de uma maternidade desde a última quinta-feira foi encontrado hoje pela polícia. O bebê estava num depósito de lixo hospitalar. Esta é a empresa que recolhe lixo biológico nos hospitais públicos de Aparecida de Goiânia. Material orgânico que vem de cirurgias, por exemplo, é submetido a uma temperatura elevada e depois triturado. Mas o corpo do bebê foi encontrado no depósito pela Polícia Técnica de Goiás hoje de manhã, ainda com a pulseirinha com o nome da mãe. Nós conseguimos impedir que o lixo recolhido aqui na sexta-feira fosse triturado. E o corpo do bebê estava lá. O bebê nasceu prematuro na quinta-feira da semana passada, nesta maternidade da Prefeitura de Aparecida. Com insuficiência respiratória, esperou 10 horas por uma UTI neonatal. Morreu antes que surgisse a vaga. Quando foi providenciar o enterro, a família descobriu que o corpo da criança havia desaparecido. A maternidade se apressou em responsabilizar a coletora de lixo por ter levado o bebê por engano e depois incinerado o corpo. A empresa disse que sequer entra nos hospitais. Ela apenas recolhe o lixo biológico que é colocado num local previamente combinado e não tem autorização nem para abrir as embalagens.
A gente vai atrás aí dessa verdade e responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia não quis gravar entrevista, mas em nota disse que afastou a diretora da maternidade e instalou um processo administrativo para apurar a morte e o desaparecimento do corpo do bebê. Depois dos exames do IML, o corpo do bebê foi entregue à família. Conforta mais que a gente vai saber agora, né, onde o bebê está. Dá um pouco de alívio, né? 21 policiais paraguaios foram presos por acobertar um traficante brasileiro que vivia no país. Alguns agentes foram convocados para uma reunião de emergência em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. E lá receberam voz de prisão. A operação aconteceu em outras 4 cidades paraguaias. De acordo com a investigação, os presos recebiam dinheiro de uma organização criminosa para proteger e dar informações privilegiadas a Levi Felício, que estava escondido no país desde 2014. O traficante foi preso no último dia 14 e expulso para o Brasil. Ele seria o responsável pelo fornecimento de drogas e armas para 2 das maiores facções criminosas brasileiras. Levi Felício está preso em local não divulgado. Procuradores dos 9 estados do Nordeste atingidos pelas manchas de petróleo pediram a implantação imediata do Plano Nacional de Contingência para lidar com o desastre ambiental. Nesse final de semana, as manchas reapareceram no Rio Grande do Norte. Equipes de fuzileiros navais e funcionários da Petrobras passaram o dia recolhendo óleo das praias atingidas no litoral sul do Rio Grande do Norte. Mas a maré alta dificultou o trabalho. Na praia da Cinelândia, em Aracaju, as manchas de óleo também voltaram a aparecer. Soldados do Exército desembarcaram para a missão de limpeza. Na praia de Itapuama, em Pernambuco, a água está voltando à cor original. A gente retirou todo o grosso. É visível aqui, mas ainda a gente não sabe avaliar qual de fato é o impacto, o dano, né? O trabalho hoje foi de remoção de resíduos finos, agora com equipamento de proteção adequado. Dezenas de pessoas intoxicadas pelo óleo estão sendo acompanhadas por serviços de saúde. Esse óleo cru, ele tem uma série de componentes que são cancerígenos, mutagênicos e que de maneira aguda podem trazer algumas consequências respiratórias, de pele e consequências digestivas. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia pediram à União que decrete situação de emergência de saúde pública nas áreas afetadas do Nordeste. Assim, seria possível controlar melhor o risco de exposição, tanto de quem está trabalhando na limpeza, quanto das pessoas que já apresentam sintomas provocados pelo contato com o óleo. O desastre ameaça a sobrevivência de mais de 140 mil pescadores do Nordeste. Acontece que o povo não quer comprar o peixe. Peixarias estão comprando mercadoria do Sul. Se for o peixe daqui, ninguém quer. Em Aracaju, o setor de pescados do mercado à beira-mar está vazio. Os compradores sumiram. A Simone baixou o preço para tentar vender. Se tiver caro, é que não vende mesmo. Esta professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco diz que, neste momento, o melhor é a prudência. Que a gente espere as autoridades sanitárias começarem a fazer o monitoramento desse pescado e que diga à população o que é que está seguro para ser consumido. Enquanto isto, a precaução vale, é melhor evitar. O Centro Unificado, que coordena o combate ao desastre ambiental, informou que, no total, o óleo reapareceu em 8 praias do Nordeste. Nós vamos ao vivo a Brasília para mais informações com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio. Boa noite, Celso, a você, Adriana, boa noite a todos. Olha, Celso, são números de uma verdadeira operação de guerra. Para se ter uma ideia, hoje foram utilizados 8 navios, 80 viaturas da Marinha, além de 6 aeronaves e 2 helicópteros. Tudo isso para conseguir localizar e enviar as equipes de limpeza para as áreas exatas onde estão as manchas. 2.000 militares participaram das operações. Inclusive, as equipes atuaram ainda na limpeza do manguezal Mambucaba, em Pernambuco, com mais de 100 homens. A Força Aérea Brasileira, o IBAMA e também a Petrobras participam com efetivo e equipamentos dessas operações. E a expectativa é que permaneçam até que todas as manchas desapareçam. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. Obrigada.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deve começar nas próximas horas a quimioterapia contra um câncer localizado entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado. Ele ficará no cargo enquanto faz o tratamento. Os médicos que cuidam do prefeito explicaram como chegaram ao diagnóstico. Bruno Covas foi internado na semana passada com inchaço na perna direita. Além de uma infecção de pele, tinha uma trombose, formação de um coágulo na veia, que alcançou também o pulmão. Jovem, muito ativo, esportista, que pratica exercícios físicos numa frequência extraordinária, a ocorrência de uma trombose levou a suspeitar e a ver a necessidade de procurar investigar mais a fundo essa questão. Exames mostraram um câncer na região chamada cárdia. É a transição entre o esôfago e o estômago. O mesmo tumor provocou lesões no fígado e nos gânglios linfáticos. O fato de ter uma metástase significa que a doença foi capaz de silenciosamente, antes de dar qualquer sintoma, migrar para esse ponto. Entretanto, o fato de não encontrarmos pontos adicionais é muito positivo. Os médicos decidiram aproveitar a internação de Bruno Covas, que ainda trata a trombose, para iniciar a quimioterapia. Os médicos afirmam que o câncer de Bruno não tem relação com a doença do avô, Mário Covas. Ele teve um tumor na bexiga e morreu em 2001. O prefeito deve permanecer internado pelo menos até o próximo final de semana. E, por enquanto, não pretende se afastar do cargo. Durante essa semana, os despachos da Prefeitura de São Paulo vão ser feitos aqui mesmo, do hospital. Bruno Covas disse que vai vencer esse desafio. O prefeito está ótimo, ele não tem sintoma, está animado, ele está disposto e está confiante. Em gravações de áudio divulgadas no fim de semana, o ex-assessor do então deputado Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, reclama de estar isolado e abandonado. Os áudios enviados por rede social e atribuídos a Fabrício Queiroz mostram uma pessoa preocupada com as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa estaria conversando com um interlocutor não identificado sobre Adélio Bispo, o autor da facada no presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018. Em determinado trecho, ele se queixa de estar desprotegido e usa a palavra cometa para se referir às provas levantadas pelos promotores contra ele. É que eu falo, o cara lá está hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? Ver e tal. É só porrada, cara. O MP tá do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. Diz que se pudesse trabalhar, conseguiria descobrir quem contratou Adélio Bispo para cometer o atentado. Eu não tô com esses problemas aí, cara. A gente não é de bobeira, a gente não ia ter que ficar fazendo muita coisa, e com eles lá em Brasília, podia estar igual você aí andando, entendeu? Aí dava para investigar, infiltrar, botar um calunga no meio deles, entendeu? Para levantar tudo. A gente mesmo levantava essa parada aí. O advogado de Flávio Bolsonaro questiona a autenticidade dos áudios. Em primeiro lugar, esses áudios devem ser submetidos a uma perícia para se poder afirmar com segurança, prudência e certeza que a pessoa quem fala é Fabrício Queiroz, em primeiro lugar. Depois, saber em que data foram feitos, em que contexto, qual é a totalidade, a integralidade dessas conversas, quem é o outro interlocutor e em que data foi feito isso. E mais importante de tudo, termos a certeza que não ocorreram fraudes, edições e outros mecanismos para se montar conversas induzindo em erro. E diz também que, se for comprovado serem de Fabrício Queiroz, as gravações provam que não há mais contato entre o atual senador e o ex-assessor. Devemos lembrar que esses áudios não falam de nenhum crime, não imputam qualquer crime, nem a pessoa do presidente da República, nem a Flávio Bolsonaro, nem ninguém da família Bolsonaro, não fala de crimes. O conteúdo desses áudios é muito claro de ser uma pessoa que se sente abandonada, descontente, reclamando, e caso seja confirmado que seja Fabrício Queiroz, esses áudios só vêm a comprovar o que reiteradas vezes eu mesmo disse à imprensa brasileira.
Flávio Bolsonaro, assim como a família Bolsonaro, não tem qualquer contato com Fabrício Queiroz há mais de um ano. Não existe qualquer contato. Fabrício Queiroz trabalhou com a família Bolsonaro por mais de uma década. Ele foi exonerado do cargo de assessor de Flávio Bolsonaro no fim do ano passado, quando começaram as investigações do Ministério Público. Na conta dele foi detectada uma movimentação financeira suspeita de mais de R$1.200.000, que, segundo os promotores, seria fruto da chamada rachadinha, a prática de reter parte do salário dos funcionários do gabinete. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os áudios atribuídos a Fabrício Queiroz. Num dos áudios, inclusive, ele diz que está abandonado, né? Não é questão de abandonado, eu não estou casado com ele, tá certo? Espero que ele seja feliz na sua defesa, que a verdade venha à tona, se for inocente, que volte à vida normal. Polêmica na linha amarela, via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio. A Justiça determinou a volta do pedágio depois que a Prefeitura desativou a cobrança. Enquanto o impasse é resolvido na Justiça, o carioca sente um alívio no bolso. Sem cancelas, o carioca comemora a passagem liberada pela Praça do Pedágio da linha amarela. Já vai pro meu bolso, já vai um alimento pros meus filhos, entendeu? Na queda de braço com a concessionária que explora a via expressa, a Prefeitura do Rio anunciou o fim do contrato e, na noite de domingo, começou a desativar as cabines de pedágio. Horas depois, com uma velocidade pouco comum, a Justiça restabeleceu a cobrança nos dois sentidos da via, que faz a ligação entre as zonas norte e oeste da cidade. Enquanto o serviço não for retomado, a Prefeitura terá que pagar multa de R$100.000 por dia. Até lá, é menos prejuízo para quem desembolsa o valor de R$ 7,50 a cada vez que atravessa a linha amarela. Se você calcular ao longo de 22 dias no mês, se você calcular a fila de carro que fica e o investimento, muito precário. O motivo da ação da Prefeitura é que uma auditoria constatou um prejuízo de R$1,6 bilhão no contrato com a concessionária. Pelo estudo, pouco foi investido em obras de melhoria na pista. Essa é uma questão que a gente vai se defender e explicar, como temos explicado de forma muito transparente nos fóruns adequados. Essas contas foram conferidas na CPI dos vereadores e depois pelo Tribunal de Contas do município, de tal maneira que houve um consenso de todas as autoridades públicas do Rio de Janeiro que era necessário tomar providência. Senão o prefeito poderia ser enquadrado, inclusive, num crime de improbidade. A Prefeitura do Rio pretende recorrer e impedir o retorno do pedágio na linha amarela. A cobrança nos dois sentidos pesa no orçamento do carioca e aumenta os custos de comerciantes que usam a via expressa para atender os clientes em vários pontos da cidade. Mário é representante comercial desta padaria na Zona Norte e gasta R$400 por mês de pedágio na linha amarela para entregar os produtos aos fregueses. Tem que embutir no produto, né? Na venda final. E o cliente, na maioria das vezes, reclama, porque onera a folha dele também. E isso, às vezes, a gente perde o cliente. O governo federal anunciou que vai acabar com uma parte da taxa de embarque cobrada em voos internacionais. Não tem quem não reclame do preço da passagem aérea. E se o destino for internacional, então... ainda continua cara. Além do valor da passagem, quem vai viajar também tem que arcar com a taxa de embarque, que para o exterior varia de R$ 106 no caso do aeroporto de Natal a R$ 122, se o passageiro for sair do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Neste valor está incluída uma taxa fixa de $18, ou cerca de R$ 72, independentemente do destino. Mas o governo anunciou hoje que pretende, a partir do ano que vem, acabar com essa taxa em dólar, o que significa que, dependendo do aeroporto de saída, o valor da taxa de embarque vai cair pela metade. Para uma viagem para o exterior, sempre a isenção dessa taxa com certeza vai ajudar um pouquinho, sim. A expectativa do governo é que o setor aéreo alcance 200 milhões de passageiros até 2025. Por isso, o Ministério da Infraestrutura está de olho nas empresas de baixo custo, as chamadas low cost. No último ano, 3 companhias aéreas de baixo custo se instalaram no Brasil e mais uma deve começar a operar em dezembro.
todas atraídas pelas mudanças na legislação brasileira. Então, nós começamos a operar essas primeiras rotas internacionais, vamos aumentando as frequências. Na sequência, elas devem ingressar no mercado aéreo nacional, fazendo voos domésticos. Isso vai trazer mais competição e isso é muito bom para o consumidor. Foram divulgados os detalhes da operação militar que levou à morte o chefe do Estado Islâmico, um dos terroristas mais procurados do mundo. Não sobrou quase nada da estrutura onde Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico há 9 anos, estava escondido. Cerca de 100 agentes das Forças Especiais Americanas participaram da ação. Baghdadi tentou fugir com 3 crianças e terminou encurralado em um túnel onde explodiu um colete-bomba. No suicídio, também matou as crianças. Em 15 minutos, os americanos confirmaram que o DNA presente em alguns retalhos de roupa era de Baghdadi. O informante dos curdos esteve no esconderijo várias vezes e memorizou o que pôde. Cômodos, escadas, entradas, esconderijos. Ele também roubou uma peça de roupa íntima do terrorista e até uma amostra de sangue, que foram usadas para confirmar a identidade de Baghdadi. O líder do Estado Islâmico não usava aparelhos eletrônicos para não ser encontrado, mas o resultado de 5 meses de investigação de um aliado que mudou de lado foi entregue à CIA. O presidente Trump acompanhou a ação transmitida ao vivo para a Casa Branca. Hoje, em Chicago, ele disse novamente: Baghdadi está morto. Veja a seguir, empresário ligado a Sérgio Cabral confessa compra de votos para as Olimpíadas do Rio. E ainda hoje, na nossa série especial, Brasil vive o segundo boom de imigração venezuelana. Agora são as crianças que estão vindo. O empresário foragido da Lava Jato, Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, deu detalhes de como negociou para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos. Rio de Janeiro. Foi uma festa roubada. É o que confirma quem pagou por ela. O empresário Arthur Soares disse em colaboração premiada à Justiça Americana que comprou votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos em 2016. Foram 8 milhões de reais para Papa Diack, filho de Lamine Diack, ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo. Rei Arthur teria transferido o dinheiro 3 dias antes do Rio ser anunciado anfitrião dos Jogos. A delação premiada ainda não foi homologada. Rei Arthur precisa provar tudo o que falou. O empresário aposta que pode ser julgado e ainda cumprir pena nos Estados Unidos. Enquanto a justiça americana não decide qual vai ser o futuro de Rei Arthur, ele não corre o risco de ser extraditado. Desde 2017, o Ministério Público Federal pede a volta do empresário ao Brasil, mas as autoridades americanas negam a extradição. Enquanto essa investigação estiver em curso ou estiver em negociação com as autoridades norte-americanas, eles não vão liberar, não vão autorizar a retirada dessa pessoa do país. Na última sexta-feira, Arthur Soares foi preso quando tentava renovar o visto, porque a documentação estava incompleta. Passou poucas horas detido. No Brasil, ele também é investigado pela suspeita de pagar 40 milhões de reais em propina ao ex-governador Sérgio Cabral. No próximo domingo, 5 milhões de estudantes começam a fazer as provas do Enem. Se você faz parte desse grupo, o Portal R7, em parceria com o QG do Enem, tem aulas ao vivo para tirar dúvidas. Quer gabaritar na prova? Acesse o R7 e participe das aulas. O corpo do ator e diretor Jorge Fernando será velado amanhã em uma cerimônia aberta ao público em um teatro no Rio de Janeiro. Jorge Fernando morreu ontem à noite em um hospital depois de sofrer uma parada cardíaca. Aos 64 anos, ele se recuperava de um acidente vascular cerebral. Amigos e familiares foram à unidade de saúde em Copacabana assim que souberam da notícia. Jorge Fernando começou a carreira no teatro, mas teve mais destaque como ator e diretor de TV. Foram quase 40 novelas, minisséries e seriados, quase sempre comédias. O corpo será cremado amanhã à tarde no cemitério do Caju, também no Rio. Você vai ver a seguir a importância do atendimento rápido para evitar sequelas do AVC.
E na série especial, o oficial do exército venezuelano que abandonou a carreira para dar uma vida melhor aos filhos. Amanhã é o Dia Mundial do AVC, doença que mata 100 mil brasileiros por ano. Especialistas alertam que o socorro deve ser rápido para evitar sequelas graves. A digitação mais lenta da mão esquerda, desequilíbrio no jeito de andar, foram algumas das sequelas de um acidente vascular cerebral que Verusca sofreu há 4 anos. Eu fiquei com a fala embolada, com a boca torta e perdi a força do meu braço do lado esquerdo. Verusca foi rápido para o hospital, mas o diagnóstico demorou mais de 10 horas, o que só piorou o quadro neurológico. No primeiro hospital, eles falaram que eu estava com paralisia facial. A analista de sistema ficou internada por 21 dias, 15 numa UTI. Entre os países da América Latina e do Caribe, o Brasil já ocupa a 4ª posição na taxa de mortalidade por conta do acidente vascular cerebral. São cerca de 100 mil mortes por ano. No mundo inteiro, a cada 6 segundos, pelo menos uma pessoa morre vítima do AVC. Os fatores de risco são muitos e, além da hereditariedade, o estilo de vida também conta. Hipertensão, diabetes, alteração do colesterol e triglicérides, o sedentarismo. O AVC acontece quando há uma alteração no fluxo sanguíneo no cérebro, causando a morte de células nervosas. Em 80% dos casos, o AVC pode surgir com uma obstrução dos vasos por conta de uma trombose. É o AVC isquêmico. No caso da ruptura do vaso sanguíneo, acontece o AVC hemorrágico. O mais importante, segundo os médicos, é a rapidez no diagnóstico e no tratamento. Tem que ser rápido, muito rápido, porque tempo de isquemia cerebral, ou seja, tempo de ausência de oxigênio no cérebro, é tempo de célula morta. No R7.com você encontra a entrevista completa com a doutora Merluzzi, ouvida nessa reportagem. Cerca de 400 mil pessoas tiveram que abandonar as casas em bairros nobres da Califórnia devido aos incêndios florestais. Por isso a gente vai ao vivo até os Estados Unidos falar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Esses incêndios são frequentes, mas os bombeiros, autoridades já sabem o que provocou o fogo dessa vez? Oi, Adriana, muito boa noite para você, boa noite para o Celso. Olha, dessa vez os bombeiros constataram que esses incêndios teriam começado há uma semana depois que ventos fortes e secos derrubaram fios de eletricidade que já estavam deteriorados. A Companhia de Luz do Estado nega, mas diz que mesmo assim, por precaução, interrompeu o fornecimento a 2,5 milhões de pessoas. O fogo se alastra tão rápido que muitas famílias estão sendo pegas de surpresa e deixando as casas às pressas. Nessa madrugada, o fogo chegou a Los Angeles e está devastando a região, conhecida pelas luxuosas casas das celebridades. O governo já decretou o estado de emergência. Adriana, Celso. Obrigado, Evelyn. Subiu para 20 o número de mortos nos protestos no Chile. Para conter a onda de violência no país, o presidente Sebastián Piñera anunciou uma reformulação no governo. 8 integrantes do gabinete foram substituídos, entre eles o ministro das Finanças. O decreto de situação de emergência foi suspenso e o presidente chileno ainda prometeu que vai aumentar o salário mínimo, diminuir o preço dos remédios e também do transporte público. Mesmo com essas medidas, os protestos continuaram e no final da tarde, um prédio pegou fogo numa região comercial de Santiago. A polícia investiga se foi criminoso. 8 ou 80, é a primavera que a gente está vivendo, ou faz muito frio ou muito calor. Nós começamos essa semana com cara de verão em todo o país. Lidiane, boa noite para você. E como é que vai ser a terça-feira? Quente também, viu, Adriana? Boa noite para você, para todo mundo aí do outro lado, com novos temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso porque uma frente fria provoca chuva com trovoadas e ventos acima dos 70 km por hora na região. Tem chance de granizo à tarde entre Goiás e São Paulo e nos 3 estados do sul. Faz sol no interior de Mato Grosso e também do Nordeste. E o mar fica agitado com ondas de 2,5 metros entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão. No Rio de Janeiro vai fazer até
33 graus, 38 em Cuiabá e até 32 em Natal. Brasil todo quente aí, né? Quente. Bom, vamos para o Tempo Delivery, começando por Arapongas, no Paraná, com Irã Fonseca. Vamos lá, Adriana. Irã, semana de sol, calor, com possibilidade de temporais no fim do dia. Amanhã, máxima de 34 graus. Agora, interior de São Paulo, vários pedidos, ó. O Lucas Coelho, que é da cidade de Pacaembu, a Mônica Brandini, de Amparo, e tem ainda a Isabela Almeida, que é da cidade de Lins. Vamos lá, a mesma condição. Terça-feira quente, com chance de chuva forte à tarde. Lucas, 38 graus para você aí em Pacaembu. Em Amparo, faz até 33. E para Isabela, aliás. E aí, em Lins, vamos ter 37 graus de máxima. Em São Paulo, sol, calor e pancadas à tarde. 32 é a máxima prevista para amanhã, semana bastante quente por aqui também, Adriana. A Mônica de Amparo, a Isabela de Lins. Isso. Está esclarecido. Está esclarecido. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Obrigada a você. O presidente Bolsonaro chegou hoje à Arábia Saudita, o último destino da viagem oficial ao Oriente Médio. Antes, Bolsonaro visitou o Catar. O presidente foi recebido com honras de Estado no Palácio Real, em Doha, pelo emir Tamim bin Hamad. Os dois assinaram diversos acordos bilaterais que incluem cooperação nas áreas de saúde, defesa e grandes eventos como a Copa do Mundo de 2022. Em outro acordo, o governo brasileiro retirou a exigência de visto para turistas do Catar que visitarem o Brasil. A possível transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém também foi um dos assuntos abordados. Sempre se comenta, a questão da embaixada. Eu estou vendo cada vez mais diminui a resistência, até porque é um simbolismo. Você pode ver, no Brasil são quase 40% de evangélicos que querem essa mudança da embaixada. Mas você tem que fazer isso, se for fazer um dia, conversando com todo mundo. Sobre a eleição de Alberto Fernandes, na Argentina, o presidente disse que o diálogo entre os dois países vai ser mantido. Pretendo dialogar sim, não vamos fechar as portas. Agora, estamos preocupados e receosos, tendo em vista até o gesto que ele fez de Lula livre por ocasião da posse. Acho que é um afronto à democracia brasileira, ao sistema judiciário brasileiro. É uma pessoa condenada já em 2 instâncias, outras condenações a caminho. Ele está afrontando o Brasil de graça, no meu entender. Nós estamos aguardando os seus passos para, talvez no futuro, tomarmos alguma decisão em defesa do Brasil. O presidente participou de uma mesa redonda com empresários e investidores para diversificar os negócios com o Brasil. Ao falar da agenda interna, ele não descartou deixar o PSL. O PSL não teria crescido se não fosse eu. Se não fosse o PSL, não teria chegado à presidência. Começou bem o nosso relacionamento. No momento, temos uma palavrinha que tem que ser explicada. Afinal de contas, o recurso é público, chama-se transparência. Vamos até os 48 do segundo tempo, buscando isso. Caso não seja possível, obviamente, eu já tenho alternativas que posso adotar lá na frente. Ao final da visita aqui no Catar, o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para conhecer o Al Janoub, um dos principais estádios da Copa do Mundo de 2022, que o Catar vai receber. E o que mais impressiona aqui, além de toda essa estrutura, é a climatização. Neste momento, lá fora, está 50 graus. E aqui dentro, apenas 23. E eu vim aqui também para conhecer o local da grande final entre Flamengo e Liverpool. Do estádio, o presidente Bolsonaro seguiu para o aeroporto e embarcou para a Arábia Saudita, última etapa da viagem ao Oriente Médio. Agora, os números da nossa economia, o dólar caiu hoje 0,44% e fechou o dia, olha só, vendido a R$ 3,99. É a primeira vez que a moeda americana fica abaixo dos R$ 4,00 desde o mês de agosto. Já o Ibovespa bateu um novo recorde com alta de 0,77%, fechando acima dos 108 mil pontos. Especialistas acham que o mercado está otimista porque já antecipa uma possível queda dos juros na próxima quarta-feira. O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, se encontrou com Maurício Macri para discutir a transição de governo. O primeiro compromisso do presidente eleito, Alberto Fernandes, foi na sede do governo argentino.
A reunião durante o café da manhã durou 1 hora e foi a portas fechadas. Fernandes afirmou que indicará cerca de 30 pessoas de perfil técnico para conhecer os diferentes setores do governo. A vitória de Alberto Fernandes no primeiro turno, com 48% dos votos, traz ao poder o grupo peronista, que tem como representantes recentes Néstor e Cristina Kirchner. A ex-presidente já governou o país por 2 mandatos, é suspeita de envolvimento em corrupção e agora volta à Casa Rosada como vice-presidente. No dia seguinte às eleições, para tentar controlar o câmbio, o Banco Central determinou que cada pessoa física poderá comprar apenas $200 por mês. Como referência, $200 são equivalentes a quase R$800. A intenção dessa medida é frear a escalada da moeda americana. Este sociólogo e cientista político acredita que a restrição foi exagerada, mas se torna compreensível devido à queda das reservas cambiais do país. Imersa numa recessão, com desemprego, inflação e pobreza em alta, ele defende que o desafio do novo presidente, que claramente não era o preferido do mercado, será se articular em várias frentes. A Argentina terá que reativar a economia para conter a recessão, sentar e negociar com empresários para gerar produção e trabalho, afirma. Criar trabalho. Com a eleição de Alberto Fernandes, a relação entre Brasil e Argentina deve passar por adaptações. Até agora, os dois países são grandes parceiros comerciais. Para os 2 maiores países da América do Sul, até que a fronteira física é pequena. São 1.260 quilômetros de extensão. Mas o que une Brasil e Argentina é uma longa história de negócios. O país vizinho é nosso principal parceiro comercial na América Latina e o 3º do mundo, atrás de gigantes como China e Estados Unidos. O presidente Bolsonaro deixou claro em suas declarações que não está feliz com o resultado das eleições na Argentina. Mas especialistas dizem que o importante é que os 2 chefes de Estado superem as diferenças políticas para que a economia dos países não sinta os efeitos negativos da nova relação. Pensar que os 2 países estão em situações muito ruins, as suas populações empobrecem há muito tempo e eu diria até que o Brasil poderia estender a mão, vamos tentar viver os 2 juntos num ambiente minimamente responsável para que a gente não tem nenhum efeito econômico ainda mais perverso nos 2 países. Para este cientista político, o resultado das urnas foi ruim para os argentinos. É uma pena que a Argentina não tenha tido nenhuma alternativa política que não seja o populismo que a vem destruindo desde 2003. Não vejo nenhuma chance desse novo grupo que vai assumir o poder na Argentina trazer um plano de austeridade, de retomada de desenvolvimento, não populista, não inflacionário. Não tem nenhuma chance. As Nações Unidas estimam que até o fim do ano, mais de 5 milhões de pessoas vão deixar a Venezuela. O país vive a pior crise humanitária da América Latina. O Brasil nunca recebeu tantos venezuelanos como agora. Nossos repórteres passaram 2 semanas na fronteira com a Venezuela e vão contar histórias de um povo que perdeu tudo e luta para recomeçar. A fila se forma cedo, antes mesmo do posto de recepção e identificação do lado brasileiro abrir. O que trazem não é muito, alguma bagagem, o pouco que sobrou. Ao cruzarem a fronteira, os venezuelanos deixam para trás os últimos anos de privação e um país que eles não mais reconhecem. São 7 da manhã. Jonathan está cansado. Em 16 horas, percorreu mais de 800 quilômetros de ônibus da cidade natal, El Tigre, no norte da Venezuela, até Santa Helena de Guairén, última cidade em território venezuelano. De lá, são 20 minutos até Pacaraima, extremo norte de Roraima. O senhor veio porque o senhor quer morar no Brasil? Buscando melhor vida. Eu vim com uma família, ajuda a sacar os papéis, a uma família. Com a família? Sim, toda a minha família. São quantos aqui? 9. Primo, abuelo, todo isso. Só pura família. Milhares de venezuelanos como Jonathan só enxergam um horizonte fora de sua terra.
Estima-se que, todos os dias, 5.000 pessoas deixem a Venezuela. Um país que já foi um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e que hoje enfrenta a pior crise da história. A inflação da ordem de 10 milhões % torna a vida praticamente inviável. A Agência das Nações Unidas para Refugiados calcula que mais de 10% da população já tenham emigrado do país governado por Nicolás Maduro. Em 2017, quase 7.000 venezuelanos haviam solicitado permanência no Brasil. Este ano, só até o mês de setembro, o número subiu para quase 62.000, média de 230 por dia. O Brasil é um país formado, por migrantes, por ondas e ondas de migração, é uma mistura de povos e eu acho que isso também é uma das razões, por isso que o Brasil é uma referência em termos de acolhimento, proteção de refugiados. No posto administrado pelo Exército, os exilados apresentam documentação e ganham visto de entrada. Aqui também recebem todas as vacinas obrigatórias. E então podem entrar com o pedido de refúgio ou de residência temporária. A migração venezuelana vive hoje um segundo estágio. Se há um ano vieram os pais, os provedores, os chefes de família, hoje está vindo o resto da família. Muitos idosos e principalmente crianças. No primeiro momento, vinham cerca de 60 crianças por dia. Hoje, são 150, em média, que pedem residência aqui no Brasil. Liliana, a nora e o neto acabaram de chegar. O filho de Liliana já trabalha em Mato Grosso do Sul. Se separou a família. Como ele, tenho muitos separados em várias partes. Mas agora? Bueno, agora vamos a todos a ver se nos unimos todos. Tem esperança? Claro. Tenho esperança. Emica e Liliana podem ir por conta própria para Mato Grosso do Sul após pegarem a documentação. Mas podem também recorrer ao abrigo e transporte fornecidos pelo governo brasileiro em parceria com a Organização das Nações Unidas, ONGs e iniciativa privada. É a chamada Operação Acolhida, uma força-tarefa humanitária criada em 2018 e gerenciada pelo Exército. A primeira recepção dos imigrantes é no alojamento de passagem. Como o abrigo é transitório, as crianças não vão à escola. Camila e Bexa chegaram ao Brasil há 3 semanas. Camila veio com o pai, meio a contragosto. Eu quero ir porque aí está toda a minha família e eu la extraño. Eu quero ver a minha abuela, a minha tia, de todo. A mãe está no Chile, mas o pai tenta conseguir um emprego em Curitiba. Camila, resignada, abre mão de escolher onde vai morar, mas não o que vai fazer. Eu primeiro quero estudar e depois bailar. Já Bexa está feliz e aliviada. Ela sentia na pele as dificuldades de um país inteiro. Havia comida na escola? A vezes. Em Venezuela sempre não há paz, não há nada e todo é uma guerra e por isso vinimos para cá também. Ela veio com o pai, a mãe e 2 irmãos e nos leva para conhecer a carpa, como é chamada a tenda onde passam a noite. Nossa surpresa é saber que a menina é filha de um homem procurado na Venezuela. Este senhor é um abrigado especial aqui do alojamento de passagem. Ele é um militar de alta patente do exército venezuelano. Vocês não apoiam o governo do atual presidente, de Maduro? Bueno, él ha querido sobornar a muchos compañeros de nosotros, pero somos pocos los que hemos aceptado esa propuesta de parte de él. O tenente-coronel do exército venezuelano comandava uma tropa de 163 homens quando decidiu sair do país com os 3 filhos e a mulher e se tornar um desertor. Mi decisión de dejar mi carrera y dejar mi puesto es para una mejor forma de vida para mis hijos.
Esa es mi única razón, mis hijos. Hoje, em Pacaraima, tão perto da fronteira, ele não pode sair do alojamento por segurança. Nas redes sociais do Jornal da Record, você pode conferir uma galeria de fotos com os bastidores da nossa série especial. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.